Olá, tudo bem? Aqui é o professor Austric Lucena, este é o podcast do Lucena. Bem-vindo, bem-vinda, participe do nosso podcast. Aproveita, compartilhe, comente, deixe o seu recado, deixe o seu comentário, aperte o sininho, compartilhe a nossa live para que a gente possa chegar a mais casas, mais lares com a nossa mensagem. E o nosso convidado de hoje é o deputado estadual Emídio de Souza. Emídio de Souza, que é nascido do interior de Ibiúna Paulista. E aos 13 anos chegou em Osasco, nossa grande cidade referência aqui da cidade metropolitana, aqui da região oeste. O Emídio foi vereador pela cidade de Osasco, ele foi prefeito pela cidade de Osasco, mas antes de ser vereador, antes de ser prefeito, ele conheceu uma pessoa chamada Luiz Inácio Lula da Silva, o nosso querido presidente Lula, ainda ali nas grandes greves, nas lutas sindicais dos anos 70, final dos anos 70 e nos anos 80. Aliás, o nosso deputado estadual, o nosso convidado de hoje, é metalúrgico de origem, vem da luta sindical, é advogado também, né? É advogado, nosso convidado de hoje. E aqui nós vamos bater um papo sobre a cidade de Osasco, sobre o estado de São Paulo, sobre o Brasil e sobre política. Vou falar de futebol também, fazer uma provocação ao Emídio aqui também, o nosso convidado do dia de hoje. Bem-vindo, Emídio, ao podcast do Lucena. Obrigado, Austric. Obrigado. Para mim é uma alegria mesmo estar aqui hoje. Eu já queria vir aqui há um tempo. Tenho acompanhado de longe o trabalho que você tem feito aqui, elogiado por muita gente. E fico muito feliz de ter sido convidado. A gente está aqui para bater um papo. E só um detalhe. Eu adoro Ibiúna, mas na verdade eu nasci em Inúbia Paulista. Inúbia Paulista, desculpe, me perdoe. É que eu estou sem óculos aqui. Mas diga. Então, para mim é um prazer realmente estar aqui com você. Eu acho que é muito legal ter espaços como esse, onde a gente possa conversar sobre a situação brasileira, sabe, nos seus mais diversos aspectos, né, político, da vida social do país, do que pode acontecer, do que está acontecendo, né? Como chegamos até aqui, como saímos daqui. Enfim, eu acho que é assunto que interessa a todo mundo que pensa o Brasil. Emídio, nos últimos dias, últimos meses, o Brasil vinha numa pauta muito interessante que era, por exemplo, o presidente Lula negociou muito, defendeu o Brasil contra o tarifaço do trânsito, por exemplo. O governo Lula vem numa toada boa, mas por esses dias a extrema-direita do brasileira, ela se organizou, ela fez o que fez lá no estado do Rio de Janeiro, nós sabemos aquele acontecimento lá no Morro do Alemão, próximo do Morro do Alemão. A extrema-direita tem tentado mudar a pauta do Brasil só para discutir a segurança pública, mas de uma forma leviana, de uma forma mentirosa e de uma forma desleal com o povo brasileiro. Na sua observação, na sua opinião, o que você tem observado sobre a questão da segurança pública no Brasil e depois aqui no estado de São Paulo? Mostrei que sabe que, lamentavelmente, o povo brasileiro é um povo que, vamos dizer, de tanto sofrer, de tanto ver a violência se tornar uma coisa corriqueira do dia a dia, com roubo de celular, com a invasão de residências, com estupro, com violência contra a mulher, todo tipo de roubo. O povo brasileiro ficou meio anestesiado com essa questão. Então ele acaba tomando como natural, às vezes, uma violência descomunal do Estado, né? E eu acho que segurança pública é um tema que nós precisamos discutir ele de maneira científica, sem querer ideologizar esse tema. O que eu acho? Segurança pública, primeiro, é o direito do cidadão viver em paz. Ele viver com a sua família, com tranquilidade, do trabalhador à trabalhadora, ter certeza de que aqueles bens que ele conquistou com tanto sacrifício não vai ser furtado, roubado por alguém. É o direito que ele tem de poder passear com a sua família sem ser molestado. Enfim, segurança pública é isso. Então, primeiro, a democracia tem que prever, tem que dar conta dessa tarefa de segurança pública. É uma das tarefas do Estado brasileiro dar conta. E o Estado nunca deu conta, porque o crescimento da miséria no país, a falta de oportunidade, foi criando, o tráfico foi tomando conta de muitas comunidades, e isso tornou os ambientes onde as pessoas moram, muitos lugares, completamente inseguros.
dominados pelo crime organizado. Eu acho que é um tema muito atual. O presidente Lula encaminhou ao Congresso um projeto, uma projeto de emenda à Constituição, né, uma PEC, criando um sistema de segurança pública nacional, né, que nós temos um sistema único de saúde, nós temos um sistema único de assistência social, mas nós não temos um sistema único, temos um sistema de educação, mas não temos um sistema único de segurança. E o que é? Por quê? Porque a segurança pública, ela pega as 3 esferas de governo, né? Os municípios entram porque tem guarda municipal, mas também são responsáveis pela iluminação, por oferecer opções de lazer, de cultura, de esporte para a juventude, né? O Estado é responsável porque é ele que comanda a polícia militar, civil, polícia científica, corpo de bombeiros e uma série de polícias, uma série de aparatos de segurança. E o governo federal também tem responsabilidade, que com ele está a Polícia Federal, a Força Nacional, a Polícia Rodoviária Federal. Então, o que o presidente propôs nessa medida enviada em abril ao Congresso? A criação de um sistema que trabalhasse de maneira integrada todos os entes, cada um cumprindo o seu papel, mas de maneira integrada. Infelizmente, a Câmara não votou esse projeto até hoje. Isso. Né? O presidente enviou um outro projeto para a Câmara recentemente, que é um projeto chamado antifacção, na PEC antifacção, quer dizer, para um projeto de combater o crime organizado. Porque o crime organizado, ele é o pior, ele é a mãe de todos, né? É quem controla o tráfico de drogas, quem controla o tráfico de armas, o tráfico humano, enfim. E o Lula enviou um projeto. Infelizmente, esse projeto foi completamente desfigurado na Câmara dos Deputados, sob a relatoria do Derrite, que é o secretário de Segurança Pública de São Paulo, que tentou... Derreteu o projeto. O Derrite derreteu o projeto. Ele tentou... Primeira coisa, todo mundo sabe, você sabe, Austric, que a polícia mais preparada que tem no Brasil é a Polícia Federal. Sim. Ela que monta as operações, que só ninguém fica sabendo, só na hora é sabido, os alvos não são avisados. Então, todo dia as pessoas veem na televisão a operação da Polícia Federal, prende banqueiro, prende, sabe, traficantes, prende... Bom, o que o Derrite fez? Chegou na Faria Lima, né? Na Faria Lima. Chegou na Faria Lima. Máfia de combustíveis, máfia do cigarro, máfia... E aí, o que o Derrite fez com o projeto? Ele pega e cria dificuldades para a Polícia Federal poder participar do combate ao crime organizado. Diz que, na opinião dele, agora a Polícia Federal, para agir no Estado, por exemplo, em São Paulo, teria que ter autorização do governador do Estado. Isso não é razoável. Mesmo porque você sabe que tem muitos governadores de Estado hoje que são investigados pela Polícia Federal. Então, certamente. O que ele fez foi criar dificuldade e, com isso, facilitar a vida do crime organizado. Mas quando ele, por exemplo, quer derreter a PEC, né, ou tentou derreter, ele, por exemplo, não quer... Mas ele quer recusar os recursos do governo federal? Não, isso não, né? Isso não, né? Ele quer o dinheiro, mas ele quer fazer o dinheiro do jeito dele. Do jeito deles, né? É um retrocesso, né? Essa história vem há um tempo já. Você lembra que há um ano atrás, em novembro de 2024, quando teve aquele assassinato daquele delator do PCC no aeroporto de Guarulhos? Lá em Guarulhos. A Polícia Federal entrou para investigar. Por quê? Porque ele aconteceu dentro do aeroporto e o aeroporto é uma unidade federal. Então, tudo que acontece dentro de um porto ou dentro de um aeroporto é a Polícia Federal que investiga. E a Polícia Federal investigou e descobriu o envolvimento de policiais de São Paulo no crime e, inclusive, na relação com o PCC. Então, evidentemente que isso causou um desconforto na Polícia de São Paulo. O que o Derrite está fazendo agora é tentar descontar na Polícia Federal, tipo, não se mete na segurança de São Paulo. Mas a verdade é que a Polícia Federal, a ação dela é muito importante para a segurança pública no estado de São Paulo e no país como um todo. E ela tem que ter a sua autonomia também, né? Ela tem que ter uma independência nacional, não pode também depender nem de governador nem de presidente. Mas ela pode seguir uma linha, né, uma linha de segurança pública nacional, uma política de segurança pública nacional. Mas ela não pode ter... O sucesso da Polícia Federal, até aqui,
É exatamente porque ela trabalha com independência. Isso. Agora, né? Nesse governo do Lula. No governo o Bolsonaro, ele trocou o ministro da Justiça, porque ele não aceitava, ele queria que lá no Rio de Janeiro trocar o comando da polícia. Desculpa interromper, ele trocou o Marreco de Curitiba, né? O ministro da Justiça, uma provocação aqui. Ó. Aí ele o Marreco Curitiba. Ele queria trocar. O Lula falou, a Polícia Federal tem que ter autonomia para trabalhar. Ela não tem que pedir autorização nem para o presidente da República para agir. Quanto mais para o governador do Estado, para o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Faz o menor sentido isso. Faz o menor sentido. Entendeu? Então, não tem como base teve muita grita, o Derrite recuou nesse negócio de querer tirar a Polícia Federal fora. Mas ele fez outra coisa, que ficou no projeto que foi aprovado pela Câmara essa semana. Ele deixou o seguinte, esvaziar financeiramente, sufocar financeiramente a Polícia Federal. Porque a polícia ela tem uma dotação orçamentária grande. Para ela funcionar adequadamente, os policiais federais são bem remunerados, são muito preparados tecnicamente. Mas isso veio com o governo Lula, né? Veio com o governo Lula. E aí o que ele tentou? 1 e 2, o Lula já fez investimento. E uma das coisas que, vamos dizer, traz recursos para a Polícia Federal é a apreensão de bens do crime organizado. Então, quando a Polícia Federal faz a apreensão de esses veículos de alto valor, por exemplo, ou de armamento, ou de imóveis, o que acontece? Esses imóveis, depois da condenação, eles vão a leilão. Sim. E o recurso dele vai para a Polícia Federal para ela se preparar cada vez mais. Então você tira do crime organizado, leiloa e vai. O que ele fez? Ele está falando que esse dinheiro não é para a Polícia Federal mais. Vai para onde? É isso que foi aprovado, né? Eles queriam então isso. É assim, eles querem sufocar a Polícia Federal e o crime comemora com isso, né? Além do crime comemorar, além de comemorar, supostamente, essa turma da extrema-direita brasileira, estão todo mundo ligado a... Né, vamos ser sinceros. Eles estão defendendo, na verdade, a pele deles, né? Eles sabem que se a Polícia Federal tiver autonomia, tiver independência, investigar corretamente, eles sabem que uma hora vai chegar neles. Grande parte da extrema-direita sabe disso. Que as investigações, quando elas são sérias e corretas, geralmente chega na extrema-direita. Assim, só para a gente retomar o que nós começamos a falar lá no início, a operação policial no Rio de Janeiro, ela só o Cláudio Castro acha que ela foi um sucesso. Sabe? Ou Tarcísio de Freitas, porque ela foi um retumbante fracasso. Porque assim, ela matou 121 pessoas, mas ela não retomou o território. O território lá, no dia seguinte àquela operação, o crime continuava tomando conta, como continua até hoje. Exato. Então, assim, ali você pode considerar sucesso o dia que o Estado brasileiro retomar aquele território para si. Dizer o seguinte, livrar aquela população do jugo do crime organizado. Falar, não, nós vamos trabalhar aqui, vocês vão ser cidadãos que respeitam as autoridades, não o crime. Né? E isso não aconteceu. Então, ali teve uma coisa meio política, porque o Cláudio Castro estava em baixa. Sim, sim. Ele já anunciou que é candidato ao Senado, então ele quer sair do governo com melhores índices de aprovação. E ele inventou uma operação que as pessoas... No desespero, as pessoas aprovam, porque fala, bom, é melhor entrar aqui e matar alguns do que não fazer nada. É isso. Mas o Cláudio Castro e esses políticos da extrema-direita do Rio ou do Brasil, eles tomam essas decisões que é uma politicagem, são eleitorais, porque é com a comunidade. Agora, se entrar agentes da Polícia Federal ou agentes da segurança pública no condomínio deles, onde eles moram, certamente eles não vão querer que a polícia saia matando ninguém. Né? Esse é um grande problema do Rio de Janeiro. Uma parte da população apoia, mas a outra que decide, sequer alguém consegue entregar direito a uma ordem judicial no condomínio de luxo. Olha, até uma ordem judicial você não consegue entregar. Você sabe que tem um coronel que é o vice-prefeito de São Paulo hoje. Ele, na campanha que ele foi eleito vice-prefeito, ele declarou que assim, a polícia não pode agir da mesma forma nos Jardins e no Jardim Ângela. Exato. Tem que ser diferente. E você repara, eu vou te lembrar de um fato aqui que você vai lembrar. Tempos atrás, acho que é um ano, um pouco atrás, um morador de Alphaville recebeu um entregador
Não, foram dois agentes da Polícia Militar de São Paulo. Receberam dois aí e destrataram, xingou, falou não sei o que lá, e o agente não reagiu. Não reagiu. Quer dizer, se fosse um comportamento daquele na periferia das grandes cidades, nem é inimaginável. Mas a polícia não pode agir com 2 pesos, 2 medidas, entendeu? Tem que tratar o cidadão, independente do nível de renda, da mesma forma. Aliás, a forma não é a violência, a forma é o respeito. Muito bem. Emílio, é claro que esse tema da segurança pública do Estado de São Paulo e do Brasil, ele é um tema que hoje ele é global, né? Só para a gente chegando aqui no final dessa parte, como você tem observado essa questão, por exemplo, que parte do projeto Derrite, ou parte da extrema-direita, defende que o crime organizado passe a ser terrorismo no Brasil, né? Tem um pouco a ver com esse avanço dos Estados Unidos aqui na América Latina, na América do Sul. Eles querem tomar nossas riquezas na base, né? Vamos ser sinceros, na base da bala. Qual é a sua opinião sobre isso? Eles querem caracterizar para agradar os americanos. Isso. Porque o Trump os Estados Unidos têm uma política de quando ele considera um país terrorista ou um país apoiador do terrorismo, os Estados Unidos se dá o direito de invadir aquele país. Quem que ele considera hoje patrocinador do terrorismo? Ele considera Cuba, considera o Irã, considera a Coreia do Norte, agora está querendo considerar a Venezuela. E se o Brasil admitir que aqui tem organizações terroristas, aí você abre a porta para eles entrarem. É o que eles querem, é o que a ultradireita brasileira quer. Defende, né? Que eles entrem aqui. Eles não têm capacidade de convencer o povo brasileiro de que eles são uma boa... Eles querem que a solução para eles venha de fora. Intervenção aqui dentro. Então, não me parece assim razoável que você... nós não sabemos, o Brasil não sabe o que é terrorismo, porque nós não convivemos com terrorismo. Terrorismo é outra coisa. Sim. Terrorismo foi a tentativa de golpe de Estado que eles fizeram em 8 de janeiro. Isso que eu ia lembrar. Terrorismo foi a tentativa de golpe de 8 de janeiro. Agora, terrorismo é outra coisa. Terrorismo tem a ver com a luta política. Você usar de meios violentos para obter atentados contra instituições, contra pessoas. Isso é o terrorismo, que é o que é considerado terrorismo. Não é o que temos no Brasil. No Brasil você tem o roubo comum, o assalto, você tem São coisas muito diferentes. Você lembrou bem do dia 8 de janeiro, porque a esquerda brasileira ganhou, perdeu eleições, disputou, ganhou e nunca fez o que foi feito no dia 8 de janeiro, né? Se você pegar no tempo da história, aquela eleição, a Dilma foi cassada, por exemplo. Um golpe, ali foi um golpe jurídico e político. O presidente Lula foi preso, você acompanhou bem, porque você atuou muito, né, na defesa do presidente Lula. Não vamos entrar nesse assunto depois, mas essa extrema-direita brasileira, ela não tem noção do que ela pensa para o Brasil, né? A extrema-direita, a primeira coisa, ela não tem compromisso nenhum com o país. Com o país, ela tem compromisso com ela mesma, com o mercado, com o status quo, de manter as coisas exatamente como elas são. Entendeu? Então, eles são aliados do mercado, eles querem vender todo o patrimônio público, eles não têm política pública para a área de saúde, de educação, de nada. Olha o que o Tarcísio está fazendo na educação de São Paulo. Destruindo. É uma destruição completa, um desrespeito com professores. Né? Então, eles não têm política. A extrema-direita, na verdade, vive da mentira, da violência e do espalhamento de ódio. Isso que eles fazem, eles vão criando a mentira o tempo todo. Primeiro, eles inventam uma mentira. Olha, vão tomar a sua casa, vão fechar a sua igreja, vão trocar a sua bandeira... A sua bandeira, não sei o que lá. Aí muita gente fala, nossa, eu não quero trocar a bandeira. Mas é mentira. No Brasil, nunca ninguém, aliás, nem o PT, nem ninguém, nunca propôs trocar a bandeira brasileira. Claro. Isso é bobagem. Agora, você sabe que tem uma coisa... porque é uma das bandeiras mais bonitas. Esse país aqui, o problema dele... A turma fala, o Brasil está muito, vamos dizer, dividido, muito polarizado. Você sabe que é comum na democracia... a polarização. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem 2 partidos que é completamente dividido ao meio o país. Quem ganha eleição lá ganha por 1%, 0,5%. Isso não impede o país de andar. Entendeu? O problema não é a polarização, o problema é que assim, nós precisaríamos ter, o Brasil precisaria ter, será que a gente não consegue, no meio da polarização, falar,
Qual é uma agenda comum que a esquerda e a direita concordam? Dá para a gente conversar seriamente sobre segurança pública? Dá para a gente conversar seriamente sobre educação? Sobre saúde pública, sobre assistência social, Tem um projeto sobre combate nacional, à fome, sobre desmatamento. Agora, eles não têm política para isso, eles não querem conversar sobre isso. Eles querem conversar sobre mentira. Olha, eles querem ficar inventando história o tempo todo. Ah, fulano roubou, fulano é ladrão, fulano... Eles não têm argumento, falta argumento. Sabe, me espanta o nível de degradação que eles colocaram na política brasileira. É bem diferente, por exemplo, quando se discutia a Constituição de 88, né? A direita e a esquerda sentavam para conversar, né? Tinha debates homéricos. Tinha muito debate sobre o quê? A gente tinha debate sobre se a jornada de trabalho deveria ser 40 horas ou 44. Se a mulher deveria ter 120 dias de licença maternidade ou não. Se a multa do fundo de garantia deveria ser 40% ou 10%. Exato. Esses eram os temas. O SUS. Criação do Sistema Único de Saúde, a reforma agrária. Esses eram os temas que se discutia. Hoje o Brasil fica discutindo quem mata mais, se deve matar mais ou não deve matar mais, sabe? Se a plataforma que o Tarcísio colocou na educação ajuda alguma coisa ou não. Quer dizer, falta... a gente precisa se unir. A gente precisa centralizar em torno de questões que são vitais para o país. Não em torno de invenções ou de coisa que só interessa a quem vive da mentira, entendeu? Eu sou professor da rede estadual. E o que esse atual governador não, o que o anterior e esse atual governador fizeram e fazem com nós da categoria é humilhante. Nós estamos sendo pressionados. Essas plataformas, do ponto de vista pedagógico, no dia a dia da escola, não tem sentido. Um desastre completo. Por exemplo, nós tivemos anteriormente, no mês de novembro, o Dia da Consciência Negra, 20 de novembro. Na Semana da Consciência Negra, um debate importante a nível nacional, um monte de prova do Saresp, um monte de prova das plataformas, a garotada não conseguiu debater o tema com afinco, né? Que é um tema importante. Claro. Os estudantes não conseguiram falar sobre esse tema, porque é um monte de plataforma. Mas é isso, que, na verdade, é uma política, na verdade. Os É uma governos intenção de direita não têm interesse em debater seriamente as questões. Não tem. Então fica inventando. Você sabe, se é professor, você sabe. A estatística que saiu essa semana mostra que quase 100 professores estão sendo afastados por dia, no estado de São Paulo, do ensino público, por problemas comportamentais, problemas de saúde mental, porque não aguentam o tipo de pressão que a Secretaria da Educação coloca sobre eles. Esse atual governador não tem uma preocupação real com o estudante, as escolas lotadas, as escolas, os funcionários, todos eles estão super cansados, o nível salarial, a base salarial é terrível, né? A pedagogia que eles querem nos propor também não tem sentido, né? As plataformas complicadas, mas tem uma coisa que até você me fez lembrar aqui, até um agradecimento público aqui, na escola de Maria de Luz Teixeira, em Carapicuíba, eu moro no Jardim Angélica, né? Fui professor lá também, eu sou professor no José Benício, mas uma emenda parlamentar sua, vou te falar o porquê é importante. Você indicou, lutou por essa emenda, junto com a comunidade, com os professores, professoras, né, o pessoal da comunidade, nós ajudamos. Você indicou essa emenda. Você sabe que a quadra foi toda reformada? E eu tenho muita gratidão pelo seu mandato, pelo seu coletivo, por você. E quando nós estamos dando aula lá, o Tarcísio, meu irmão, dá aula lá também. Tarcísio Lucena. Tem o Carlos Lucena, Tarcísio Lucena e o Alstric Lucena. Sabe qual é o nosso alívio? A quadra ficou toda reformada e a garotada começava. Tem 53 alunos. O alívio da garotada é ir para a quadra. Porque a quadra fazia anos e anos que estava abandonada pelo governo do estado. É uma luta sua, do seu mandato, com a comunidade. Só eu lembrei. Falando desse tema, eu lembrei. Enquanto uma ação humana, séria, porque o bonito do seu mandato foi que vocês destinaram a emenda, né, lutaram pela emenda pelo governo, e sequer se intrometerem em nada. Olha, a comunidade decide reformar a quadra, e a comunidade decidiu reformar a quadra, e para a garotada da escola... peguei esse exemplo para a gente dizer o quanto é importante uma escola
estruturada, uma educação estruturada. E aproveitando e deixar aqui os meus agradecimentos ao povo da nossa cidade. Boa parte das emendas parlamentares que eu faço, eu destino exatamente para as escolas do Estado, porque o recurso que elas recebem do Estado para manutenção é muito baixo. Então é muito comum, né? Eles não conseguem consertar um muro, um vazamento, não conseguem trocar equipamentos, reformar um banheiro, a quadra, então, nem se fala. Então, eu estou fazendo uma experiência de mandar recurso muito para escolas do Estado. Em Osasco, por exemplo, as 53 escolas que tem na cidade vão receber recurso do meu mandato. Sabe? Legal. Todas, parabéns. todas. Já, mais de 40 já receberam, já utilizaram. Outras ainda estão em processo de recebimento, mas vão receber. Muito parabéns. E a Carapicuíba também agradece, porque não foi só para a educação, que você também mandou emenda para a cidade. Foi para a saúde, foi para a educação. A cidade, a nossa região agradece. É um mandato popular, um mandato que conversa com os movimentos sociais, está sempre atento. Eu acompanho muito, né? O teu mandato. Aliás, eu acompanho desde menino Obrigado. os mandatos do PT aqui da região. Mas, MJ, entrando um pouco agora no PT, entrando um pouco agora na sua história, me diga aí, como foi você como metalúrgico, né, na cidade de Osasco, que, aliás, as primeiras grandes greves aconteceu em 68, né, na cidade de Osasco, depois veio as outras grandes greves já com Lula. Como foi ter essa experiência, ser jovem, da Igreja Católica, metalúrgico, conhecer o Lula, entrar no PT, ajudar a construir o PT, ajudar a construir a CUT? Conta um pouco dessa história para nós aqui. Sabe, Austric, que no final dos anos 70, eu tinha ali 18, 20 anos e, naquela época, havia uma efervescência política muito grande no Brasil, um desejo de participação. Nós estávamos sob a ditadura militar, só tinha 2 partidos políticos, a Arena e o MDB, você não tinha os sindicatos todos amordaçados, você não tinha, né, movimentos estudantil amordaçados, você não tinha onde participar. Então, as pessoas participavam muito nas igrejas, participavam em grupos de teatro, coisa assim. Foi o meu caso. E aí, eu era metalúrgico, e aí, quando foi em 78, teve a primeira greve, né, depois do ano de 68, ficou 10 anos o movimento sindical parado. Aí ele voltou, teve uma grande greve no ABC, Osasco, São Paulo e tal, e eu participei dessa greve. Não como liderança, eu era um metalúrgico comum, mas eu aprendi ali o valor que tinha aí a participação, a mobilização, sabe? E a luta que a gente faz. Então, a partir daquela greve, eu comecei a ter uma participação mais intensa no sindicato, em assembleia, depois, sabe, fui tirar delegado de congresso, comecei a montar grupo dentro da fábrica, discutir questões, discutir a CIPA, né, participar da CIPA. Então você ia... Cobrasma ali? Era o Grupo Cobrasma. Eu mesmo trabalhava na Braseixos, né? Pertencia ao Grupo Cobrasma, que é a Meritor hoje. E você vai participando. E aí, no começo, você começa a discutir problemas internos da fábrica, sabe? Qualidade da comida, risco de acidente, sabe? Calor, enfim, qualquer assunto. E depois isso acaba derivando para... Eu me lembro de uma coisa assim que foi muito importante para eu... O que me levava muito à Assembleia do Sindicato? Porque calculava-se o aumento de salário, vai ter aumento de 5,42%, sei lá. E tinha um negócio assim, quem ganha de 1 a 3 salários mínimos era tanto, quem ganha de 3 a tanto era escalonado. E eu sabia fazer conta. E naquela época não tinha muita calculadora, não tinha esse negócio de ser hoje você calcula. Na época você precisava sentar e fazer. Como eu sabia fazer essas contas, o pessoal queria que eu fosse na Assembleia, pegasse os dados e no outro dia ficasse fazendo conta para saber quanto que ele ia ganhar. Né? Acabou virando referência. Virando referência. Aí eu fui virando, e daí, sabe? Aí veio a formação do PT, eu ajudei a coletar assinatura para a legalização do PT. Antes de ter o PT, teve o Movimento Pró-PT, que ia criando comissões, a comissão Pró-PT nos municípios. Então tinha a comissão Pró-PT em Osasco, em Carapicuíba, em Barueri, e a gente foi criando. E depois legalizou o PT, começou em 82 eleições, e assim por diante. Então a vida começou assim,
Eu diria que até os 10 primeiros anos de militância eu fui mais sindical do que partidária, né, de 78 a 88. Em 88 eu já estava, aí eu disputei eleição para vereador em Osasco, ganhei, aí eu passei a ter uma vida um pouco mais político-partidária do que sindical. Entendi. Então, ali em 88, você foi eleito vereador pela primeira vez. Já estava ali naquele auge da campanha de 89 do Lula. Aquela campanha maravilhosa. Nós estávamos no meio da Constituinte, né? Porque a Assembleia Constituinte foi eleita em 86 e funcionou os anos de 87 e 88. Sim. Então, foi outra época de muita efervescência política, disputa mesmo de quem fazia prevalecer seus direitos e tal. E aí, a partir da eleição em 88, aí veio Lula, 89, veio eleições de governador, e aí, né? Aí a história você já conhece. A história nós já conhecemos, mas tem uma geração que não conhece. Precisamos lembrar aqui uma coisa. Você também foi prefeito de Osasco, né? Eu vou só pegar uma colinha aqui. Eu estou sem óculos, mas eu vou ler com cuidado, porque eu acabei... Essa história de óculos é fundamental. Mas, com Lula, com Emílio e Lula, em Osasco cresceu. Em 8 anos foram construídas 18 escolas, 5.000 habitações, 15 UBSs, 3 UPAs e mais de 50.000 empregos e valorização dos servidores públicos de Osasco. Foi 8 anos que a Prefeitura de Osasco, para todo o estado de São Paulo, até para o Brasil, teve muita política pública no governo do PT, no seu governo, que foi referência para todas as outras cidades aqui ao entorno e para muitas cidades do estado de São Paulo. Como foi a experiência de prefeito? Foi uma época extraordinária. Foram 8 anos que Osasco deu um salto extraordinário. Não é só por causa de mim, é porque, primeiro, tinha apoio do presidente Lula. Segundo, eu tive uma equipe montada, sabe, muito forte, muito preparada. Sabe? É fundamental você montar uma boa equipe. E Osasco virou referência em muitas áreas. Eu me lembro, a área de habitação, ganhamos prêmios internacionais sobre projetos habitacionais. Nós urbanizamos as 10 maiores favelas de Osasco, que foram completamente urbanizadas, transformadas em bairro. Um amplo programa de regularização fundiária. O programa de geração de emprego e renda em Osasco foi incrível, sabe? Criação do Portal do Trabalhador, criação dos 2 portais, né? No centro e no Santo Antônio. Portal da Transparência. Tudo isso foram conquistas de uma época que a gente trabalhava de maneira planejada. Agora, o que permitiu Osasco dar um salto mesmo, eu sempre falo, foi vamos dizer, o dinamismo econômico que nós demos para a cidade. Quando eu assumi Osasco em 2005, ela era a 23º PIB do país. Sabe? Entre as cidades mais ricas do país, Osasco era a 23ª. Quando eu saí, ela já era a 11ª. Nós demos um salto por conta de uma série de políticas que nós criamos, desburocratização, novo código tributário, capacitação de mão de obra, isso elevou Osasco. E essa nova riqueza de Osasco permitiu que ela enfrentasse os problemas, tivesse mais condições de enfrentar os problemas. Né, não? Então eu tenho muito orgulho da revolução econômica de Osasco. Osasco deu um avanço e foi referência mesmo para o estado de São Paulo e para o Brasil. Nós somos... Eu estou em Carapicuíba desde 87. E quando Osasco, você ganha as eleições em 2004, né? 2004, a cidade de Carapicuíba também passou por uma experiência do PT a partir de Osasco, porque ecoou, né? Osasco, Embu das Artes, Jandira, ecoou. Foi uma experiência muito bacana. Foram 10, vamos dizer assim, foi uma década de ouro aqui da nossa região, uma década muito importante. O governo Lula e os governos populares do PT. Foi muito importante para a nossa região. Orçamento participativo, né? A geração de empregos, né? Que você falou, o PAT, enfim. O governo Lula estourando, né? Foi um momento importante que a nossa região deu a sorte de ter prefeitos populares. Foi bom. Porque agora ultimamente, não está fácil, né, esses prefeitos aqui na nossa região aqui. Por exemplo, Emílio, tem cidades aí afora que... Bom, você conhece todo o estado de São Paulo, né? Tem prefeitos aqui que eu vou te contar. Mas, Emílio,
A gente tá... Eu não sei como é que tá o tempo aqui. Vamos lá, alguém pode ir tocando? Como é que tá? Tem uma coisa que é importante a gente conversar aqui, que eu acho legal. Você acompanhou de perto a prisão do ex-presidente... Aliás, agora o presidente Lula. Você acompanhou, foi um militante da causa, né? Por que eu sempre posso conversar por esse tema? Esses dias nós tivemos aqui o Genuíno, ex-deputado federal, e ele falou da experiência dele, de país, de mundo. E quando a gente para pensar e olha a história do presidente Lula, né, metalúrgico, a mesma profissão que atua, origem nordestina, se tornou um presidente, né, o mais popular da história do Brasil, um dos maiores do mundo. Vamos aqui lembrar aquele momento. Eu acompanhei, eu estava na soltura do Lula aqui lá no sindicato. Eu estava trabalhando no dia que ele foi preso. Como que foi aquele momento? Eu lembro que você conta uma história que você, acho que o menino do Rio de Janeiro, tentaram conversar com o Lula. Como que foi aquele momento da prisão do Lula lá nos sindicatos bancários e todo aquele processo até a soltura? Eu sei que você foi na verdade, acho que um grande soldado na defesa do Lula, que é a defesa da democracia, da defesa do país. Foi para a televisão, mobilizou a sociedade, levou gente para Curitiba, enfim, foi uma pessoa extraordinária naquele momento, que quando os historiadores foram estudar daqui a 100 anos, como os caras prenderam o Lula? Né? É uma coisa que eu fico pensando a vida inteira, como as pessoas prendem, como que a classe dominante brasileira teve a capacidade de prender o Lula. Mas me diga aí, como foi aquele dia e um pouco desse processo, que é muito importante fazer esse registro aqui no nosso podcast. Mostrei que aquele foi um processo que, infelizmente, isso se repete na história da humanidade, sabe? Alguém que se levanta em defesa, genuinamente em defesa do povo, paga um preço alto. Muita gente na história da humanidade pagou. O Lula é mais um que pagou, entendeu? Eu vivi muito esse processo porque, na época, eu era secretário nacional de finanças do PT, né? Então eu estava muito próximo, naturalmente próximo do Lula, por muita coisa. E ele, no dia da prisão, né, a prisão dele, só relembrando assim, ele foi decretada numa quinta-feira, 17 horas. O Lula estava no Instituto Lula, lá no Ipiranga, e eu estava lá. Aí ele falou, eu vou para os sindicatos metalúrgicos. Aí saiu a notícia na imprensa, ele foi para os sindicatos metalúrgicos do ABC, ficou lá. O Moro, lá, o Marreco que você fala, né? Tinha fixado 24 horas, ele tinha que se entregar até sexta-feira, 17 horas. Ele foi para lá e tomou a decisão de não se entregar, né? Mas quando foi à noite, na sexta-feira, depois que passou o prazo, começa aquela pressão. Sim. A polícia vai invadir, vai criar, vai machucar gente, vai morrer gente. E o Lula não queria isso. Então, num dado momento, na sexta-noite, ele autorizou que 3 pessoas fossem negociar com a Polícia Federal a forma de entrega. E para essa tarefa, eu fui uma das pessoas escolhidas. Fui eu, o Vadi Damus, que era deputado do Rio de Janeiro, e o ex-deputado Sigmaringa Seixas, que já é falecido, mas ele foi importante. O Zé Eduardo, que tinha sido ministro da Justiça, entrou em contato com a Polícia Federal, falou que nós íamos, tal, nós fomos e foi isso. Então, negociamos na sexta-noite as condições, os 2 tiveram que ir embora e ficou só eu. No sábado, eu voltei na Polícia Federal para terminar a negociação, então lá nós negociamos as condições. O que eu estou te contando aqui está escrito no livro de memórias do Lula, escrito pelo Fernando de Moraes. Eu estou lendo. Tem um capítulo lá que fala exatamente disso. E ele... Tem uma foto sua, pessoal, no livro, lá ainda no Instituto Lula, vocês tomam a notícia. É um choque. No livro do Fernando. Aí no sábado eu volto lá para recombinar como é que seria a entrega dele logo após o almoço, né? Acabou se estendendo, ele acabou sendo entregue já no início da noite, se entregando no início da noite, porque houve muito problema lá. As pessoas não queriam que ele se entregasse. Estava lotado, um caos ali. E nós tínhamos, né, ele tinha autorizado a combinação. Então, a Polícia Federal, eu fui junto com a Polícia Federal até São Bernardo. Eu fui no carro com o delegado-chefe e tal.
Era aquela situação, foi uma das missões mais terríveis que eu cumpri na minha vida, entendeu? Porque não tinha o que fazer. Até hoje ele brinca comigo e fala, foi você que levou a polícia para me prender, entendeu? Mas era essa coisa que tinha sido combinada. E, naturalmente, quando ele foi preso, no início da noite, a Gleisi Hoffmann, que era presidente do PT, eu, mais algumas pessoas, 2, 3 pessoas, não me lembro quem, pegamos em outro avião e fomos para Curitiba. Chegamos a Curitiba antes dele, que ele foi em outro avião. Aí, de lá já fomos para a Polícia Federal, Curitiba foi um caos aquela noite, muita briga de rua, muito problema, Mas aí, e depois o Lula me nomeou como um dos seus advogados para visitar, que só advogado poderia entrar. Família uma vez por semana, advogado, né, direto. E nós escalamos, toda segunda-feira eu ia lá, a Curitiba, ficava o dia inteiro com ele lá dentro, conversávamos muito. Ia eu e o Fernando Haddad, às vezes ia eu, o Luiz Eduardo Greenhalgh, às vezes ia eu e a Gleisi Hoffmann também, às vezes íamos nós todos juntos, quando ele pediu uma reunião mais... E ele queria saber de tudo que estava acontecendo no Brasil, preocupado com o Brasil. Tinha uma parte que era defesa técnica, vamos dizer. Né? Quem fazia era o Cristiano Zanin, atual ministro do STF, o Dr. Batóquio, que também foi um grande advogado, e tal. Nós colaborávamos com a nossa opinião sobre as medidas jurídicas e nós debatíamos também, ele queria saber muito da política. Estava acontecendo no PT, né? E foi um período que nós conversamos muito com ele, muito. Então nós acabamos tendo uma relação de amizade que depois que ele saiu se fortaleceu ainda mais e estamos juntos. E tá aí, caminhando, quem sabe, para o Tetra. Tem uma outra observação também já nesse tempo, aqui ó, aqui é uma frase, queriam algemar o Lula, mas não tiveram esse troféu. Uma frase tua, né? Essa foi uma das negociações que nós fizemos. Foram vários pontos. Então tinha um ponto que era não algemar, outro ponto era não cortar o cabelo dele, a barba, né, raspar, igual eles costumam fazer, não usar uniforme de presidiário. Teve essa... tem essas regras, na verdade. Mas teve essa proposta da Polícia Federal? Não. Tem as regras, sim, a gente sabe. Que se a gente não botasse isso na mesa, eles iam fazer. Talvez fizesse. Então nós botamos isso na mesa. Falamos, não queremos isso. Nós não queríamos filmagem na prisão dele. Não tem, na verdade. Então não teve, você pode reparar. Não tem. Nós exigimos até o fechamento do espaço aéreo de Congonhas, na hora que o voo dele fosse levantar. Para quê? Para que as emissoras de TV não captassem de longe, com helicópteros, a imagem. A Globo conseguiu uma imagem de muito longe que não dá nem para ver direito. Então, foram pontos da negociação que nós fizemos, sabe? Não ter roupa. O avião que ia levar ele não era o avião tradicional da Polícia Federal, foi um outro avião, que é um avião mais seguro até, né? Eu me lembro, nós ficamos discutindo um tempo a marca do avião que ia levar ele. Aí foi um Caravan, que é um avião que o presidente dos Estados Unidos é autorizado a voar nele. Ele tem autorização. Então então é um avião mais seguro. Mais seguro. Era mais lento, mas mais seguro. Aí... Mas tem a cena dele saindo de São Paulo. Tem a cena a filmagem, né? Do avião, né? Do avião. Não do Lula. É uma imagem muito triste. Foram tem duas imagens muito tristes. Tinha muitos detalhes, sabe, da negociação. Foram horas dele. Você acompanhou tudo? Não, eu fazia a negociação. Negociava tudo. Tem uma imagem muito triste que eu vi ao vivo. Aliás, eu passei mal. Eu estava trabalhando, eu era porteiro, estava trabalhando de porteiro. E aí eu passei mal, acho que talvez foi isso que os caras me mandaram embora, porque eu estava assistindo a live. Mas tem uma imagem muito triste, que é quando o Lula sai do sindicato e a porta fecha, né? Inclusive foi pro documentário. Aquela imagem, eu falei, pô, mas os caras fizeram isso pela segunda vez na história. Tentaram pegar o Lula de qualquer jeito. Eu estava do lado dele. Você estava bem do lado, você parece. Foi a última pessoa que teve com ele até ele entrar na viatura. Entendeu? As imagens você aparece. Mas assim, só para a gente passar por esse tema, eu achei importante deixar o registro aqui, porque acabou, todos nós, a militância de esquerda, o povo brasileiro também, até porque o Lula voltou a ser presidente. Até porque o povo, em 2022, reelegeu o Lula presidente pela terceira vez. Mas, por que eu gosto de pegar esses detalhes? Mas é mesmo para registrar
e a gratidão que nós da militância temos pelo seu trabalho como advogado, como deputado estadual, defendeu muito, né? O que eu posso dizer? Não teve medo de andar perto do Lula. Não. Ficou ali ao tempo todo, né? Isso é fundamental no momento de... Como ao tempo todo. Ele teve uma coisa que, assim, o Lula nunca... É claro, tinha uma tristeza por estar ali naquela situação. O período da morte do irmão e da morte do neto foi terrível. Foi terrível, mas ele tinha uma coisa que é o seguinte, ele manteve o ânimo. Porque ele sempre falava para nós, eu sei por que eu estou aqui. Não é pelo que eu fiz, é pelo que eu sou, pelo que eu represento que eu estou aqui preso. Então, eles vão ter que provar. Eu vou provar minha inocência. E ele sempre repetiu isso, falou, não vou trocar minha dignidade pela minha liberdade, eu vou sair daqui com a minha dignidade preservada. E saiu. Então, ele foi altivo o tempo todo, sabe? Ele nunca fraquejou. Sabe? Quando chegava alguém lá, às vezes começava a chorar, ou ficava emocionado de ver ele lá, e falava, se for para vir aqui chorar, não precisa. Eu quero vir aqui, eu quero discutir o Brasil. Aí nós ficávamos lá, discutia conjuntura política, discutia... As reuniões do PT, naquele período, do Diretório Nacional, eram filmadas, para ele poder assistir depois as reuniões, ele queria saber... Né? Muita gente gravava áudios de avaliação de conjuntura, mandava para ele poder ver, e aí a gente ficava debatendo. Isso ajudou a superar o cárcere, né? Muitas vezes ele pegava a gente, ele ficava vendo as reuniões do Diretório Nacional, chegava lá na segunda-feira e falava, por que você ficou tanto no celular naquela reunião do Diretório Nacional? Teve umas puxadas de orelhas. Ficava puxando ali, né? O Lula é quadro, né? Emílio, vamos caminhando aqui para o final. Agora eu vou passar aqui a produção já está falando que o papo é bom, aí a gente, pelo menos, espera, acaba o tempo, né? Mas vou pegar aqui uma coisa mais assim, pensando aqui, não deu para a gente falar sobre os 3 governos Lula, mas a gente vai terá outras oportunidades, mas vamos pensar agora nesse terceiro mandato do presidente Lula, né? O que você tem achado? Você foi, em 2022, o deputado estadual mais votado do PT no Brasil, né? E uma votação expressiva, você saiu de 68 mil votos em 18, naquela tragédia do Bolsonaro, né? E superou todas as dificuldades, foi presidente da Comissão de Direitos Humanos na Assembleia, fez uma ampla defesa das condições de direitos humanos, da classe trabalhadora também, e você acaba sendo em 22, vai para quase 150 mil votos como deputado estadual, maior votação, né? 157.831. 157.831. Muito bem lembrado. E é uma liderança, apesar, não é deputado estadual, mas é uma liderança nacional. Até deixando, ficando aqui minha gratidão do podcast e também da TV Granja, aqui da nossa produção, de você ter vindo aqui, né, conversar conosco. É um podcast que está em crescimento ainda. Isso é muito importante para nós, ter uma figura de liderança nacional. Mas o que você acha do terceiro mandato do governo Lula? Nós temos condições de ir para o Tetra. E qual é o seu futuro político? Você é candidato a deputado estadual, deputado federal, senador? Qual que é a intenção do Emílio para 2026? Vamos pela parte mais simples. Eu resolvi disputar mais um mandato de deputado estadual, é a colaboração que eu quero dar ao país, a São Paulo e a nossa região aqui, como deputado estadual. Eu poderia ser federal, tive voto para ser federal já, mas nós temos bons quadros lá, eu estou muito representado, então eu preferi colaborar aqui em São Paulo. Com relação ao Lula, o Lula é uma figura que, assim, os países levam 1000 anos para produzir uma figura como ele. Entendeu? Alguém com uma compreensão do país, alguém comprometido verdadeiramente com um país, com um projeto de nação, sabe? Então, o Lula é um homem apaixonado pelo Brasil. Não a paixão falsa desses caras da extrema-direita que fica batendo continência para a bandeira americana. E falando, e se investe, enrola com bandeira verde e amarela, mas, na verdade, paga pau para o americano o tempo todo, não faz um projeto de defesa do Brasil. O Lula não. O Lula, ele defende o povo brasileiro. O povo brasileiro tem no Lula alguém que sabe, que pensa nele o tempo todo, sabe, que propõe políticas, que vive isso. Essa é a vida dele. Então,
Eu acho assim, o Lula não tem como contar a história do que nós temos hoje no Brasil sem a participação do Lula e do PT. Sabe? Em termos dos direitos, do avanço da nossa economia, o avanço da nossa soberania, quanto nós tornamos um país respeitado no mundo, sabe? Quanto que nunca um presidente brasileiro foi tão referência lá fora como o Lula é referência hoje. Nunca, em tempo algum, os presidentes brasileiros, nós tivemos até alguns bons presidentes, mas nenhum tiveram a expressão mundial que o Lula tem. Então, ele ganhou uma projeção, e é claro, né, a direita brasileira não perdoa que uma pessoa como ele sair vamos dizer, do miolo da pobreza do Brasil, sabe, criado no Nordeste, nascido e criado no Nordeste brasileiro, nas piores condições, tenha chegado à presidência e tenha feito a revolução democrática que ele está fazendo. No ensino, na saúde, na distribuição de renda, sabe, na democracia, no emprego, na forma de enfrentar os problemas, sabe? Na questão ambiental, ele tem em propagar a paz, né? Tentar pacificar esse país, ser um país mais... Então, o Lula, ele tem uma história no Brasil que ela, né, teve os 2 primeiros governos dele, depois teve a Dilma, aí teve o golpe contra a Dilma, aí ele é preso, depois ele sai da prisão e retoma a presidência da República. É inacreditável essa história. É uma história profunda, né? Então, é uma coisa que, assim, o Lula, vamos dizer, quando forem contar a história do Brasil como um todo, sabe, um dia, você vai ver que esse período vai ser conhecido como um período de afirmação do nosso país. Não só do Lula, mas também da grande experiência social e política do PT, né? Exatamente. Você estudar a história do PT, da luta sindical e do PT do Lula, é um negócio... É difícil aí, sabe? Porque o nosso Brasil sempre foi um país dominado pela elite. Primeiro a elite agrária, depois a elite financeira, a elite industrial. Sabe? Hoje não, hoje o país é liderado por um homem genuinamente nascido das entranhas do povo brasileiro. Exatamente. Sabe? Gente que não teve privilégios na vida, mas que soube aproveitar essa oportunidade. Então o Lula é um predestinado assim. Eu acho que esse novo mandato dele só vai confirmando aquilo que ele é, aprofundando as políticas, né? Precisamos, claro, ter tempo para falar isso, né? Mas políticas agora, isentar de imposto de renda quem ganha até 5 mil, é uma política bem lembrado, com alcance enorme, entendeu? Toda a aposta que ele faz em educação de qualidade gratuita para as pessoas, né? Tanto através do ensino técnico nos institutos federais, mas também no ensino superior, né? Então, enfim, o Lula é impossível contar a história do Brasil sem o Lula, a imensa participação que ele tem. Emílio, agora vamos aqui falar do Emílio, não do deputado. Vamos falar do Emílio. Vou fazer umas provocações aqui caminhando para o final. Uma pergunta que não quer calar. Aliás, mandar um abraço para o Edivaldo, teu irmão. Uma pergunta que não quer calar. Palmeiras tem Mundial? Palmeiras tem Mundial. É verdade, né? Os corintianos aí ficam o tempo todo cornetando, dizendo que não tem Mundial. Tem Mundial. Mas vai ter outro, logo, pode esperar, é questão de tempo. A gente vai ter outro para acabar com essa dúvida, para não ficar dúvida nenhuma, entendeu? Você acompanha futebol, né? Bem, né? Eu não sou, né? É difícil. Eu vou em estádio muito de vez em quando, com meu filho, alguma coisa assim. Eu acompanho, assisto muito jogo pela TV. Mas como não tenho muito tempo, eu não vou. O tempo não vai, né? Tem observado a seleção brasileira? Tenho um pouco. Eu não consegui assistir o último jogo. Os 2 últimos jogos, não consegui assistir, mas eu acompanhei depois toda a análise, o que foi feito. Eu confio no trabalho do Ancelotti, eu acho que ele vai fazer, acho que ele está fazendo um trabalho correto. Então você não vê problema ter estrangeiro na seleção brasileira? Não vejo problema, não. Eu acho que os craques estão aí, o Brasil tem um bom time, acho que ele está fazendo um trabalho, está fazendo testes com atacantes, sabe, com meio campo, para ver como é que a gente forma melhor, qual é a melhor formação possível. Esses jogos agora, amistosos, servem exatamente para isso, para testar qual a melhor formação que o time pode ter. Eu acho que ele vai entrar o ano de 2026
com um time já na cabeça, com o que vai ser o time da Copa, e vai aperfeiçoar esse time durante 6 meses. Acho que é o que ele vai fazer. Eu acho que o nome da Copa do Brasil vai ser o Estevão. Muito provável. Não queria falar, mas é cria do Palmeiras, né? Eu sou São Paulino fanático, mas eu gosto do bom futebol. O Estevão, ele é, além de ser um garoto muito bem informado, uma família muito bem, né? Família de evangélicos, mas com cabeça, né? Pessoal muito bacana, mas é um craque, no meu ponto de vista. Na atual geração de futebol, é um craque. Claro que ele não é vamos dizer assim, um Rivaldo da vida, mas é um garoto muito gente boa. Essa tem sido o lado positivo do Palmeiras, né? Tem levado humildade, né? Humildade, é um garoto... Eu já vi muitos craques, o Brasil já viu muitos craques que o sucesso sobe a cabeça. E o Estevão não, ele mantém aquela humildade, está jogando na Europa, mas eu vejo um futuro, eu acho que ele também vai ser um grande nome na Copa. Beleza. Emílio, aqui é o Toma, eu vou fazer uma experiência final, aqui é o Toma lá da cá, pra gente já encerrar. Aí depois tu faz uma fala final aí. Aqui eu sou assim, eu sou à vontade. Eu vou falando, eu vou conversando. Eu pergunto, tu responde. Tem coragem? Bora. Vamos? Sim ou não? Tem coragem? Bora. Vamos lá. De cara, livro. Livro da tua vida. Da minha vida? Olha, Feliz Ano Velho. Feliz Ano Velho. Bacana. Música. Milton Nascimento. Milton Nascimento, tudo dele é bom, né? Travessia. Travessia. O que você diria para as pessoas mais importantes da tua vida? Estou falando da pessoa Emílio aqui, viu? Estou falando aqui, pessoal, do deputado estadual, porque deputado estadual, pessoal, militante, também tem vida própria, né? O que você diria para as pessoas que você mais ama na vida? Diga aí, aqui o espaço é teu. Eu pediria perdão por ter tido pouco tempo para me dedicar a elas por conta das opções que eu fiz na vida. Muito bem, muito bem. Eu sei que a vida de militante nós sabemos como é que é, né? Às vezes não tem aniversário, às vezes demora para chegar no hospital, eu sei como é que é a vida. Tempo e deixa eu te falar outra coisa. Você é formado em Direito, vai batalhar aí, né, para ter especialização, tá na correria. Eu sou formado em Direito, mas eu não atua. Quase não atuei até agora. Agora eu estou começando a atuar um pouco, incentivado pela minha mulher, que advogou o tempo todo, agora é desembargadora federal. Agora eu resolvi fazer mestrado e doutorado na PUC, eu me inscrevi e estou aguardando o resultado. Tá certo. A ideia do podcast aqui do Lucena é conversar com as pessoas da forma mais natural possível, né? Sem nenhumas amarrações. O Emílio hoje aqui, olha, um ótimo papo, gostei, claro, né? Muito bacana. Objetivo. E queria agradecer de coração, Emílio, tua vinda aqui, porque para um podcast alternativo, popular, né, que está buscando espaço no sol, nós que enfrentamos a grande mídia, não é fácil. Então, populares como nós, podcasts como o nosso, ou blogs, ou TVs, né, independentes como a nossa, como eu disse, vindo pessoas aqui de liderança nacional é muito importante para nós, tem um peso importante. Então, eu queria te agradecer de coração ao Claudinho, né, a Eliana, o pessoal que ajuda no mandato está sempre me atendendo, todo o pessoal que me atende quando eu peço. E queria que você aí desse o recado final, suas redes sociais, fique à vontade, fala o teu mandato agora, mais uma vez a palavra é tua. Ostreque, eu queria agradecer muito, viu, a oportunidade de estar aqui conversando no podcast do Lucena, agradecer vocês todos que estão nos assistindo, prestigie esse podcast. Eu vim aqui também, eu nunca vim aqui preocupado com a quantidade de pessoas que vão assistir, eu vim aqui porque a iniciativa que você teve é muito importante, precisa ser valorizada. O Brasil precisa de espaços da verdade, a comunicação, porque o que tem de gente nas redes sociais espalhando mentira, sim, sabe, gente que vive eu fico espantado de ver gente, sabe, que só vive no TikTok, ao invés de fazer política sincera, política que melhora a vida, fique lá criando factoide no TikTok. Então, espaços como esse é espaço de propagação da verdade, então isso é muito importante. Eu valorizo muito isso, desejo vida longa no seu podcast. Assim que quando eu puder, me chame, se eu puder, eu venho aqui. Claro, irei chamar. Com o maior prazer. Espero ter colaborado para elucidar, jogar luz um pouco sobre a situação que nós vivemos no país e o que vem pela frente. Quem quiser me acompanhar, meu trabalho, acabamos não falando muito do meu trabalho como deputado, mas quem quiser acompanhar,
basta ir na rede oficial minha lá, é Emídio de Souza Oficial, pode ir lá que vai ter tudo quanto é informação, você vai encontrar projetos de lei que eu apresentei, lutas que eu participo, opiniões que eu dou, vídeos que eu gravo, enfim, sobre a situação, e assim a gente vai criando uma proximidade maior, que é o que eu quero. Um mandato aberto, participativo, com a sua presença, a sua opinião, que é muito importante. Muito bem, Emílio, muito obrigado. Mas terá o Emílio de participação 2 aqui no podcast. Pode ficar tranquilo, porque repercute, viu? Repercute, o pessoal pede mais assuntos. Fique tranquilo. Pessoal, agradecimentos aqui à TV Granja, à produção do JM, o Nascimento, produção de todos aí que estão nos ajudando. Essa foi mais uma edição do podcast do Lucena, no canal do Lucena. Espero que você curte, compartilhe, comente. O fundamental, aperta o sininho lá para que você possa receber novas notificações do podcast do Lucena. Beleza, pessoal? Tem uma última coisa, dá para fazer, Nascimento, da questão do abraço? Como é que tá? Tem uma coisa coisa boa, Emílio, tem que ser copiada. Uhum. Uma coisa boa a gente tem que copiar. Lembra o programa da Bujan, da TV Cultura? Lembro. Só que o nosso abraço aqui, ele é verdadeiro. Uhum. Ele é sincero, ele é fraterno, porque eu sempre digo assim, quando eu entrevisto e converso com uma liderança popular, que é oriunda do povo, né, tem a origem do povo, a minha geração agradece a tua geração que lutou contra a ditadura, defendeu a democracia, elegeu Lula presidente e tem um mandato popular como o teu. Então, eu vou encerrar o programa aqui, o nosso podcast, com um abraço do nosso deputado estadual, Emídio de Souza. Como é que era a locução lá de Osasco? Agora eu não lembro, mas tudo bem. Mas é o homem do Lula no estado de São Paulo. Eu falava muito isso nas ruas aí afora. Muito gratidão, Emílio. Gratidão a você.